A Vida em Cristo, de Nicolau Cabacillas. Livro 1. Os Divinos Mistérios. Batismo, Miron e Santa Comunhão. 1. O homem há de formar-se neste mundo para nascer na eternidade. O tempo presente é a única oficina da vida em Cristo. A vida em Cristo nasce na existência presente e aqui se desenvolve, mas somente na vida futura será perfeita. Quando chegarmos ao dia de Deus, a existência presente não pode inserir perfeitamente a vida em Cristo nas almas dos homens, nem tampouco o poderá a futura, se ela aqui não tiver o seu início. Durante esta vida o elemento carnal faz sombra, e dela provém a obscuridade e a corrupção, inepta para herdar a incorruptibilidade. Por isso, Paulo entendia que para ele era melhor partir a fim de estar com Cristo. Dilo assim: desejaria partir e estar com Cristo, que seria muito melhor. Filipenses 1:23. No entanto, a vida futura não trará de facto a plenitude da felicidade àqueles que se aposou sem as potências e os sentidos que lhes são necessários. Habitarão, mortos infelizes, naquele mundo bem-aventurado e imortal. A razão é que, ainda que surja a luz e o sol ofereça os seus raios puros, já não é o tempo de modelar o olho. O perfume do espírito exala copiosamente e enche tudo, mas não pode receber quem não tem o olfato. Naquele dia podem os amigos comungar nos mistérios com o Filho de Deus e aprender dele o que ouviu do Pai, mas é necessário que aí cheguem já amigos e com os ouvidos já formados, porque já não é o tempo de fazer amizade, de abrir os ouvidos, de se preparar com a veste nupcial e tudo o que é requerido para as núpcias. A vida presente é a oficina desta preparação. Aqueles que não tiveram estas qualidades antes de partirem não podem de modo algum participar na vida divina. Assim o atestam os 5 virgens, conferi Mateus 25, 1 a 13, e o convidado para as núpcias, conferi Mateus 11 e seguintes. Tendo chegado sem ter azeite nem a vestes, já os não puderam adquirir. Numa palavra, este mundo traz uma gestação na dor, o homem interior, o homem novo, criado segundo Deus, até que ele, aqui plasmado, modelado e tornado perfeito, seja gerado para aquele mundo perfeito e imperecível. Somos semelhantes a embriões, à espera do verdadeiro nascimento. Assim como a natureza prepara o embrião, enquanto este se encontra na existência sombria e fluida, para a vida na luz e o molda, tomando como norma a sua existência futura, assim acontece com os santos. É este o sentido das palavras do apóstolo Paulo aos Gálatas: meus filhinhos, por quem sinto novamente as dores da maternidade, até que Cristo se forme em vós. Gálatas 4:19. Todavia, enquanto os embriões não podem atingir a percepção desta vida, os bem-aventurados já agora podem colher numerosos reflexos das coisas vindouras. A causa é que, para os embriões, esta existência não é presente. Ela é literalmente futura. Não lhe chegou naquelas regiões uterinas, nem raio de luz, nada do que pertence a esta vida. Para nós não é assim. Mas o século futuro ligou-se e foi misturado ao presente. No seu amor pelos homens brilhou também, para nós, esse sol. E o celeste, ungento, conferi Cântico 1:3, foi derramado nos lugares fétidos, e foi igualmente dado aos homens o pão dos anjos, conferi Salmos 77:25. 2. A vida nova é a união inefável com Cristo. Já hoje podemos viver do amanhã. Por isso, já agora é concedido aos santos não só dispor-se e preparar-se para a vida, mas também viver e agir em função dela. Conquista a vida eterna. 1 Timóteo 6:12. Escreve Paulo a Timóteo. E diz também: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. E Santo Inácio de Antioquia disse: há uma água viva que fala em mim. A Sagrada Escritura está cheia de afirmações deste género. Como pensar diversamente? Tanto mais que a própria vida promete aos santos estar sempre com eles. Eu estou convosco até ao fim dos tempos. Mateus 28:20. De facto, depois de ter fornecido à terra as sementes da vida, conferi Mateus 13:1-23 e paralelos, depois de ter trazido o fogo, conferi Lucas 12:49 e a espada, conferi Mateus 10:34,
Jesus não se foi logo embora, deixando aos homens um cuidado de fazer nascer e crescer a semente, de acender o fogo, de usar a espada, mas está realmente presente e opera em nós o querer e o agir. Filipenses 2,13. Como diz o bem-aventurado Paulo, é ele que acende e alimenta o fogo, é ele que sustenta nas mãos a espada. Porventura gloria-se o machado contra quem o empurrou? Isaías 10,15. Em ninguém pode haver algo de bom se não está presente aquele que é bom. Aliás, o Senhor prometeu aos seus santos não só estar, mas também permanecer junto deles e, coisa ainda maior, fazer neles a sua morada. Conferir João 6,56, 15,45. Que direi? Na verdade está escrito que o Senhor, amigo dos homens, se une aos seus santos com tal amor que forma um só espírito com eles. Como diz Paulo, aquele que se une ao Senhor constituiu com ele um só espírito. 1 Coríntios 6,17. E para que haja um só corpo e um só espírito na vida a que foste chamados. Efésios 4,4. São imensas, na palavra, as imagens da amizade de Deus pelo homem. É indizível a amizade de Deus pelos homens. O seu amor pela nossa estirpe supera todo o discurso humano e só pode atribuir-se à divindade bondade. É esta, de facto, a paz de Deus que está acima de toda a inteligência. Filipenses 4,7. De igual modo, a união do Senhor com aqueles que Ele ama está acima de qualquer união pensável, de qualquer exemplo que se possa apresentar. Por isso a Escritura teve de recorrer a muitas imagens para exprimir, porque uma só seria insuficiente. Ora, é a figura da casa daquele que aí habita, conferir Romanos 8, 9 a 11. Ora, a da videira e dos ramos, conferir João 15, 1 a 8. Ora, as núpcias, conferir João 3, 29 e 2 Coríntios 11, 2. Ora, os membros da cabeça, conferir Colossenses 1, 18. Mas nenhuma corresponde à realidade, de modo a ser possível, pelas imagens, subir ao conhecimento exato da verdade. A união corresponde de fato ao amor. Mas o que é que, pode ser adequado ao amor divino? Porque se as núpcias e a conexão dos membros com a cabeça parecem indicar o grau máximo de conjunção e de união, também elas são absolutamente inadequadas e estão bem longe de exprimir a realidade. Mas nenhuma imagem exprime plenamente a realidade da união com Deus. As núpcias não podem unir os esposos a tal ponto de os fazer ser e viver um no outro, como acontece com Cristo e a Igreja. Por isso o apóstolo Paulo, ao dizer das núpcias, é grande este mistério, e acrescenta, digo em relação a Cristo e à Igreja. Efésios 5:32. Admira, pois, não tantas núpcias humanas, mas estas, de Cristo e a Igreja. Os membros estão ligados à cabeça, vivem por esta ligação e, se dela são separados, morrem. Mas muito mais que à sua cabeça estão unidos a Cristo e vivem por ele, muito mais do que pela união à sua própria cabeça. Disto dão fé os bem-aventurados mártires, que sofreram com alegria por serem privados de cabeça e membros, mas não suportaram separar-se de Cristo, nem que fosse só por palavras. Nem a união de nós conosco próprios é tão profunda como a nossa união com Cristo. E ainda não disse o mais extraordinário: quem é que está mais unido ao outro do que unido a si mesmo? Pois bem, mesmo essa unidade é inferior à união com Cristo. Cada um dos espíritos bem-aventurados é único e idêntico em relação a si mesmo, e todavia está unido ao Salvador mais do que a si mesmo, porque o ama mais do que a si próprio. Confirma o Paulo quando diz que preferia estar ele próprio ser anátema e separado de Cristo pela salvação dos judeus, para que lhe seja dada maior glória, conferir Romanos 9:3. Ora, se tão grande pode ser o amor humano, o amor de Deus é incomensurável. Se até os maus, Mateus 7:11, mostraram tão grande generosidade, que se há a dizer da bondade divina? Quando o amor é extraordinário, a esse ponto, é necessário também que a comunhão que une os amantes ultrapasse o entendimento humano de modo que não se possa sequer encontrar comparação.
A presença do nosso Salvador é total, em nós e para nós. Mas vejamos ainda da maneira seguinte: são muitas as coisas de que, ao longo da vida, temos necessidade para viver: ar, luz, alimento, vestuário, faculdades e membros que temos por natureza. Mas não é necessário que utilizemos todas juntas em todos os momentos e em todos os casos, mas servimos-nos ora de uma, ora de outra, segundo a necessidade que temos para o uso contínuo. O vestuário que envergamos serve para nos cobrir, mas não pode servir-nos de alimento. Quem tem necessidade de alimento deve procurá-lo noutro lugar. A luz não dá para respirar e o ar não substitui os raios solares. Nós mesmos não recorremos continuamente às operações dos nossos sentidos e dos nossos membros quando se tem necessidade de escutar. Os olhos e a mão permanecem inativos. Para aqueles que querem tocar, bastará a mão, mas já não bastará para cheirar, ouvir ou ver. Para essas coisas, não nos servimos da mão, mas recorremos a uma outra faculdade. O Salvador, porém, está sempre presente aos que vivem nele, sempre e de todos os modos, a ponto de responder a todas as necessidades, de ser tudo para eles e não permite que dirijam o olhar a algo mais, ou procurem algo fora dele. De facto, não há coisa alguma de que os santos tenham necessidade, que não seja dele. Ele os gera, ele os faz crescer, os nutre, é a sua luz e o seu alento. Modela para si mesmo o seu olhar e os ilumina com a sua luz. E ele mesmo lhes concede ver. Ele os alimenta e é alimento. É ele que dá o pão da vida. João 6:35, 48. E ele próprio é o que dá. É vida dos viventes, crisma perfumado para os que respiram, veste para os que se querem cobrir. É ainda ele que nos dá a capacidade de caminhar e é também o caminho. E é ainda a pousada e o termo da caminhada. Nós somos os membros, ele é a cabeça. Conferi Mateus 25, 1 a 13. Se é necessário combater, ele combate connosco. Para quem se distingue, ele é o árbitro do jogo. Se vencemos no próprio instante, ele é a nossa coroa. Assim, de toda a parte, reconduz a si a nossa mente e não permite que esta se volte para qualquer outra coisa, nem que se enamore de outra coisa. Se volvemos o desejo numa direção, ele o trava e pacifica. Se noutra, ele aí está. Se noutra ainda, é sempre ele que ocupa igualmente essa via e arrebata aqueles que a utilizam. Se subir ao céu, vós lá estáis. Se descer aos abismos, ali vos encontrais. Se voar nas asas da aurora, se habitar nos confins do oceano, mesmo ali a vossa mão me guiará e a vossa direita me sustentará. Salmo 138, 8 a 10. Com esta certa admirável violência e uma tirania cheia de amor, ele nos atrai a si e a ele só nos une. Esta é, creio eu, aquela violência com que obriga os convidados a entrar na sua casa e para o seu banquete, dizendo ao servo: obriga toda a gente a entrar para que a minha casa fique cheia. Lucas 14, 23. Eis o tema das nossas reflexões. Como alcançar neste mundo essa união total com Cristo? Em resumo, de quanto até aqui dissemos, resulta claro que a vida em Cristo não diz respeito só ao futuro, mas já agora está presente e acompanha os santos que vivem e agem em função dela. Diremos agora de onde vem possibilidade de assim se viver ou não, como diz Paulo, de vivermos uma nova vida. Romanos 6,4. Por outras palavras, que compete aos homens fazer para que Cristo, deste modo, a ele se una ou adira, ou, não sei como dizer, é disto que agora se irá falar. Há de facto o que vem de Deus e o que procede do nosso esforço. A obra que é puramente Deus e aquela que a nós nos honra, ou melhor, o nosso contributo consiste somente em acolher a graça, não dissipar o tesouro, não apagar a lâmpada já acesa, isto é, que não seja contra a vida, que não leva à morte. Eis em que consiste para o homem todo o bem e toda a virtude. Não virar a espada contra si mesmo, não fugir da felicidade, nem fazer cair da cabeça as coroas, pois é Cristo presente nas nossas almas de modo inefável, que semeia a própria essência da vida. 3. Cristo une-se ao homem mediante os mistérios, portas da vida.
Cristo já não está ao nosso lado, mas nele vivemos, nos movemos e existimos. Cristo está de facto verdadeiramente presente e alimenta as fontes da vida por ele trazida com a sua vinda. Não está presente como outrora para partilhar connosco o alimento, a palavra, a existência cotidiana, mas de um modo diverso e muito mais perfeito, pelo qual nos tornamos concórpios com ele, participantes da sua vida, seus membros e tudo o mais que se possa acrescentar. Porque assim como é inefável o amor de Deus pelos homens, aquele amor que o levou a amar os seus piores inimigos e a julgá-los dignos de tão grandes dons, e como a união com aqueles que ama vence toda a comparação e todo o nome, assim também o modo com que se une a nós e nos cumula de bens é maravilhoso e somente a ele convém, pois só ele faz maravilhas. Salmo 71:18. De facto, ao representarmos com símbolos como em figura a morte, que ele verdadeiramente sofreu por nossa vida, em verdade, ele nos renova, nos recria e nos torna participantes da sua vida. Assim, representando a sua sepultura e anunciando a sua morte nos santos mistérios, somos por ele regenerados, plasmados e divinamente unidos ao Salvador. E é por eles que, como diz Paulo, nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17:28. O batismo dá-nos o ser. O miron leva à perfeição. A Eucaristia conserva a vida. O batismo dá o seu ser, isto é, o subsistir conformes a Cristo. É o primeiro mistério. Apossa-se de homens mortos e corrompidos e introduz-los na vida. Depois da unção do miron, leva à perfeição o ser já nascido, infundindo-lhe a energia conveniente a esta vida. Finalmente, a Divina Eucaristia sustenta e mantém essa vida e esta santidade. É efetivamente o pão da vida que permite preservar quando foi adquirido e conservar-nos vivos. Por este pão vivemos e graças a este bálsamo nos movemos, depois de, pelo banho, termos recebido o ser. É deste modo que vivemos em Deus. Transferimos a vida deste mundo visível para o mundo invisível, não mudando de lugar, mas de existência e de vida. Não fomos nós que nos pusemos a caminho para Deus e subimos até Ele. Foi Ele que desceu e veio até nós. Não procuramos, mas fomos procurados. A ovelha não procurou o pastor, conferi Lucas 15:4-7. O dracma não procurou a dona de casa, conferi Lucas 15:8-10. Mas foi ele que se inclinou sobre a terra e que encontrou a sua imagem. Ele foi pelos lugares onde a ovelha se tinha perdido, reanimou-a e levou-a do seu desvario. Não nos levou daqui, conferiu João 15:17, mas deixou-nos na terra, tornou-nos celestes, infundiu em nós a vida que está no céu, não levando-nos para o céu, mas inclinando o céu para nós, e descendo, como diz o profeta, inclinou os céus e desceu. Salmo 17:10. Batismo, miron e Eucaristia. As janelas de onde se alcança o sol. Assim, por estes santos mistérios, como que por janelas entra neste mundo tenebroso o sol da justiça. Conferi Malaquias 3:20. Declara morte à vida segundo o mundo e ressuscita a vida que está acima deste mundo. A luz do mundo. Conferi João 8:12 e 9:5. Vence o mundo, como deixa entender quando diz: Eu venci o mundo. João 16:33. Venceu, fazendo aparecer no seu corpo mortal e perecível a vida imperecível e imortal. Quando os raios de sol penetram numa casa, a lâmpada já não atrai para si o olhar dos que veem, mas é suplantada vitoriosamente pelo brilho dos raios solares. Assim acontece nesta existência, quando, por meio dos mistérios, irrompe o fulgor da vida futura e faz a sua morada nas almas. Ele vence a vida na carne e eclipsa a beleza e o brilho deste mundo. É esta a vida no espírito, pela qual é rebaixado todo o desejo da carne. Segundo a palavra de Paulo, deixai-vos conduzir pelo espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Gálatas 5:16. Tal é o caminho que o Senhor traçou ao vir até nós. Esta é a porta por ele aberta ao entrar no mundo. E não a quis fechar ao voltar para o Pai.
mas por ela vem desde o Pai até aos homens. Ou antes, está sempre presente, está conosco todos os dias, sempre fiel às suas promessas. Entre o céu e a terra, as portas estão escancaradas e nós tornamos-nos deuses. Realmente não é nada menos que a casa de Deus e a porta do céu. Gênesis 28:18. Diria o patriarca Jacó. Por ela não só os anjos descem à terra, pois estão presentes em cada rito, mas também desce e está presente o Senhor dos Anjos. Por isso, quando o Salvador se dignou receber o batismo de João, como que prefigurando o batismo que ele haveria de dar, abriu os céus, mostrando-nos assim que, por meio do batismo, veremos as regiões celestes, ao declarar que não pode entrar na vida quem não é batizado. Conferir João 3,5. Alude ao santo batismo como a um ingresso ou uma porta. Abri-me as portas da justiça. Salmo 117:19. Diz David: são, creio eu, as portas entre o céu e a terra que ele deseja que se abram. Eis o que muitos profetas e reis desejaram ver. Mateus 13:7. O artífice destas portas veio à terra. Por isso diz que, se conseguir entrar por estas portas, dará graças a Deus que derrubou o muro. Conferir Efésios 2:14. Entrarei para dar graças ao Senhor. Salmos 117:19. Uma vez que, passado por elas, terá podido alcançar o perfeito conhecimento da bondade e do amor de Deus pelos homens. Que sinal de bondade e de amor pelos homens poderia ser maior? Ao lavar na água, liberta a alma da imundície. Ao ungir com Miron, faz reinar no reino dos céus. Ao convidar para a mesa, prepara a refeição do seu corpo e do seu sangue. Os homens tornam-se Deus e os filhos de Deus. A nossa natureza é honrada com a honra devida a Deus. O pó é levantado a tal nível de glória que, desde agora, é igual em honra e divindade à natureza divina, privilégio inigualável, novidade inaudita. É este o poder de Deus que cobre os céus, isto é, transcende todas as coisas criadas e cobre todas as outras obras de Deus, vencendo-as em grandeza e beleza. Entre todas as obras divinas, e são tantas, tão belas e tão grandes, nenhuma se iguala à arte e à sabedoria do Criador. Deus, sem dúvida, pode criar obras ainda mais belas e maiores do que as que já existem, para além de quanto é possível dizer. Mas se há uma obra tão bela e tão boa, a ponto de competir com a sabedoria, o poder e a arte divina, até quase igualar em infinidade e mostrar como que, em vestígio, a inteireza, grandeza da divina bondade, é precisamente esta, creio eu, que vence todas as outras. De facto, a obra de Deus é sempre comunicação do bem e por causa deste, ele faz todas as coisas. Este é o fim, quer das coisas já criadas, quer daquelas que poderão existir no futuro. O bem, como se diz, difunde-se e propaga-se. E a obra suprema e mais bela da bondade, o extremo limite da condescendência, será precisamente aquela com a qual Deus participa o máximo bem, o bem extremo, a obra da economia divina em favor dos homens, pela qual Deus não comunica simplesmente à natureza um bem qualquer, reservando junto de si a maior parte dos bens, mas derrama a própria plenitude da sua divindade, toda a riqueza da sua natureza. Conferir Colossenses 2:9. Por isso, Paulo diz que a justiça de Deus se revela iminentemente no Evangelho. Conferir Romanos 1:17. De facto, se há o poder e a justiça de Deus, então estes consistem precisamente em comunicar a todos, sem inveja, os seus bens e a comunhão da sua beatitude.